tema deste sábado tem por título a cobiça. É um pecado que se originou lá no Éden. Algo que começou, quando realmente o mal começou a se manifestar lá no céu. E é interessante nós notarmos, como nós estudamos sábado passado, que a cobiça, ela é um pecado que está ligado ao tema do sábado passado, que é o egoísmo. Vocês lembram que a gente viu que existe várias coisas, vários tipos de pecado que se remetem ao egoísmo. E a cobiça não deixa de ser diferente disso. Ela também é um pecado que representa o egoísmo. E a gente percebe que lá no céu, quando se iniciou o pecado, Lúcifer estava desejoso de subir até as mais altas estrelas do céu e ser o quê? Semelhante ao Altíssimo. E esse era o intuito dele. Agora, quando a gente começa a perceber isso, a gente percebe que Deus colocou cada indivíduo da sua criação dentro de um limite. Lúcifer, ele era um anjo super honrado. Ele era, ali entre os anjos, aquele que tinha mais honra e mais glória entre todos os habitantes do céu. Aquele que era responsável de transmitir a verdadeira vontade do Criador, ali do Pai e do Filho, para os seres celestes ali no céu. Mas ele não se contentou com o que Deus havia lhe dado. E quando a gente começa a entender isso, a gente percebe que tudo, as hierarquias terrenas, as hierarquias celestiais, todas elas estão determinadas ou foram determinadas por quem? Por Deus. Existem pessoas aqui na face dessa terra que nascem já, às vezes num berço, onde a família tem mais condição, mais privilégio. E existem outras pessoas que nascem em berços, assim como Cristo, mais humildes. Mas por que, então, alguns podem indagar, por que eu nasci num berço mais humilde? Por que eu não nasci igual o fulano, igual o Beltrano, igual o Ciclano, que o pai dele tem muitas riquezas? E isso começa, às vezes, pesar na mente do ser humano, por a pessoa não ter o entendimento correto de que Deus determina todas as coisas. É Deus, sabendo a necessidade de cada um de nós, determina todas as coisas, ou deixa que todas as coisas aconteçam para nosso crescimento e enlevo espiritual. Lembra que a gente já pregou aqui sobre o significado as provações que acontecem na nossa vida, elas têm um objetivo. Todas as provações servem ao crescimento. E não seria assim tão diferente a questão de
Deus permitir que uns nascessem com mais condições, né, materiais do que outros. Porque Deus conhece o quê? O nosso coração. E é importante a gente entender que não quer dizer porque uma pessoa nasceu num berço humilde que ela não possa conquistar as coisas durante a sua vida. E que Deus pode derramar grandes bênçãos sobre a vida daquela pessoa. Mas o importante é entender que Deus sempre está à frente de tudo. E é Ele quem derrama todas as bênçãos sobre as nossas vidas. Mas o que isso tem a ver com o tema da cobiça? Nós vamos perceber que a cobiça, ela é um dos significados de cobiça é o apego às coisas o quê? Materiais. É o apego ao dinheiro, aos bens, às riquezas em geral. E lembrando que esse tema, ele é uma sequência, tá, pessoal? Daquele livro Estudos Bíblicos, né? Como eu falei para vocês, ali a gente ia dar uma sequência sobre admoestações e advertências para os últimos dias. Vamos abrir então agora as nossas Bíblias em Números, capítulo 22, versos 22 a 35. Onde nós iremos ali ler sobre a história de um profeta chamado Balaão. Quantos aqui conhecem a história de Balaão? Muito bem. A história de Balaão é muito interessante porque ele estava, né, ali numa região próximo quando o povo de Deus estava entrando em Canaã. E o rei Balaque, né, que estava ali com medo, porque a sua região estava dentro ali do que Deus havia prometido, a nova Canaã, para o povo judeu. Aquele rei que já habitava ali com a sua nação estava com medo, porque ele via que os judeus eram muitos. E ele manda chamar Balaão para que pudesse amaldiçoar o povo judeu. E Balaão havia sido um profeta de Deus, mas naquele tempo ele havia se desviado, se corrompido, por causa de um pecado: cobiça. Ele estava apegado às coisas terrenas, ele estava buscando o anseio e satisfação próprias. E ali, né, o rei Balaque manda então mensageiros, porque havia então esse profeta, um homem que dizia falar por Deus, para que pudesse amaldiçoar o povo judeu, jogar uma maldição sobre eles. E quando esses dois mensageiros chegam até a casa de Balaão, e ali levam riquezas para que pudesse pagar, né, aquele encantamento que o rei Balaque estava pedindo para que fosse feito sobre o povo judeu, Balaão se sente tentado a ficar com aquelas riquezas. Mas ele diz ali para aqueles mensageiros que primeiro ele iria falar com Deus, para ver realmente qual seria a vontade de Deus, antes dele proferir qualquer sentença sobre o povo. Mas a gente pode perceber que ele conhece e já conhecia que aquele era o povo de Deus. E que aquele povo trazia uma grande bênção que Deus estava derramando sobre eles. E aí, assim que ele ora e pede para que Deus revelasse para ele, Deus fala que não era para ele ir com aqueles mensageiros.
e que ele não era para amaldiçoar o povo judeu. Então, ele chega ali para dar a mensagem, ele não fala que ele não queria ir, porque ele servia a Deus. Ele fala, ó, Deus não me permitiu ir. Vocês percebem a fala? Isso está, ali um pouco anterior ao verso 22, tá? Vocês têm que ler desde o começo do capítulo 22, para que vocês possam entender bem isso. Ele fala de uma forma como se ele, na realidade, ele quisesse ir, mas quem não deixou ele ir foi o Altíssimo. Demonstrando que ele estava desejoso de fazer aquilo, porque ele queria o quê? A recompensa. Então os mensageiros vão até Balaque e dizem a Balaque que Balaão não quis vir porque a recompensa foi baixa. Olha só, a fala de Balaão deu a entender que na realidade o que faltou foi o quê? Mais recompensa, mais dinheiro para que ele pudesse amaldiçoar o povo. Então Balaque agora manda novamente outros dois mensageiros, agora de porte mais hierárquico dentro do seu reino, com mais elevação, para que pudesse chamar novamente Balaão e com mais riquezas para lhe oferecer. Balaão, então, quando os mensageiros chegam e falam, olha, nosso rei pediu para que voltássemos aqui, você fosse realmente lá, amaldiçoasse o povo, nos trouxemos muito mais riquezas para você, ele se sente tentado. E ele agora fala, só um momento, durmam novamente aqui comigo, que eu vou orar novamente a Deus e vou saber e entender se realmente Deus não quer que eu vá com vocês. Mas Deus já não havia falado que não era a primeira vez para ele ir? Sim. Deus já tinha dado a mensagem, mas ele foi o quê? Insistente. Porque ele estava querendo o quê? A recompensa. Então ele ora novamente a Deus para saber se realmente aquela era a vontade de Deus. Mas Deus muda de ideia assim? Facilmente? Na realidade, Deus nunca muda de ideia. Às vezes as promessas que Deus coloca que são condicionais. Mas quando Deus determina uma coisa, ele não muda. Então Balaão ora novamente, e assim, ao finalizar da sua oração, Deus agora fala, não, tudo bem, Balaão, vai com eles, mas você vai dizer o que eu mandar. Porque da primeira vez, quando Deus falou para Balaão, ele não falou realmente do mesmo jeito como Deus gostaria que ele falasse. Ele falou assim, ó, Deus não deixou eu ir, que não tinha sido a mensagem que Deus tinha dado a ele. Deus tinha falado que Deus não iria amaldiçoar o seu povo. Essa era a mensagem que era para ele dar para os mensageiros. Mas a mensagem foi que Deus não permitiu ele ir. Como se talvez tivesse ainda a possibilidade, se Deus mudasse de ideia. Mas então Deus permite. E agora nós vamos ler aí a partir do verso 22, o que aconteceu, ali. Vamos ler a partir do verso 21. Vem falando assim, então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de quem? De Deus. Mas Deus não tinha permitido ele ir? Deus tinha permitido. Mas Deus permitiu para que pudesse provar para ele
algo no meio do caminho. Deus permitiu, mas Deus permitiu não foi com felicidade. Porque às vezes Deus permite as coisas acontecerem, mas Ele não permite com felicidade. Deus permitiu, mas estava o quê? Irado com Balaão por causa da sua insistência. Então acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, ou seja, ele foi pelo caminho. E o anjo do Senhor, continuando aí no texto, pôs-se-lhe no caminho por adversário. Quem é esse anjo do Senhor? O próprio Filho de Deus. Tá? Todas as vezes que nós encontramos na Bíblia o anjo do Senhor, tá? É uma representação do próprio Filho de Deus. Pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 dos seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que se desviou a jumenta do caminho indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um e outro lado. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, colocou-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão. Por isso tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo então a jumenta o anjo do Senhor, deixou-se cair debaixo de Balaão. Ela caiu prostrada no chão, assim como nós vemos ali na imagem. E acendeu-se então a ira de Balaão e a espancou a jumenta com a vara. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: que eu te fiz? Que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: porque zombaste de mim, tivera eu aqui uma espada na mão e agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão. Ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que inclinou a cabeça e o quê? E prostrou-se com o rosto em terra. Isso aqui demonstra que aquele era o Filho de Deus. Porque em outros momentos na Bíblia, quando a pessoa tentou se prostrar perante um anjo, né, igual aconteceu com Pedro ali na sua visão, o que o anjo falou? Levanta-te, porque eu sou qual servo igual a ti. Né? Gabriel, que foi levar a mensagem, falou: não, eu sou qual servo? Eu sou igual a você, não se prostre perante mim. Eu não sou quem? Não sou Deus. Mas aqui a gente percebe que esse anjo ele não fala nada, quando Balaão se prostra ali perante ele. Continuando. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de mim, de diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado, e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei,
porque não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Tornou o anjo do Senhor a Balaão e disse: vai-te com estes homens, mas somente aquilo que eu te disser, isto falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Podemos perceber aqui algumas coisas muito interessantes. Balaão conversa com a jumenta como se fosse algo normal e natural. Aquilo, para ele ali, replicando ali com a jumenta, como se estivesse brigando com alguém, com uma outra pessoa, para ele foi algo natural. A ficha dele não caiu na hora que a jumenta começou a falar com ele. Foi necessário o quê? Os olhos serem abertos. O pecado da cobiça, o desejo carnal de ter as riquezas, fez com que um milagre não fosse o quê? Suficiente para lhe abrir os olhos. E agora é necessário ele ver o anjo com a espada desembainhada, a ponto de o matar, para que ele pudesse agora reconhecer e falar: opa, peraí, se o senhor quiser que eu volte, eu voltarei. Foi necessário medo para que ele pudesse realmente perceber a maldade que existia no seu coração. Mas, mesmo assim, a gente percebe que o coração dele ainda estava desejoso daquelas recompensas, daqueles tesouros. Vamos ler agora Neemias, capítulo 13, verso 2. Neemias, capítulo 13, verso 2. Neemias capítulo 13, verso 2 vem dizendo assim, agora dando uma referência ao povo de Moabe, tá? Vem falando assim: porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles quem? Balaão, para os amaldiçoar, mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ou seja, Deus, fez com que Balaão fosse até Balaque, e todas as vezes, se a gente continuar a história, a gente vê que todas as vezes que Balaque tentou, ele foi 3 vezes em 3 lugares do acampamento judeu, tentando fazer com que Balaão amaldiçoasse o povo. Mas ali, depois daquela provação que Balaão passou, ele resolveu fazer exatamente como Deus havia mandado. E ele derrama a bênção as 3 vezes, em que ele é levado e que Balaque mostra ali o povo acampado, ali na terra de Canaã. Mas a gente percebe uma coisa importante. A cobiça, o desejo pelas coisas terrenas, é algo que foi o primeiro pecado no céu. Porque Satanás queria o quê? Ser exaltado igual a Deus. Ele queria ter uma autoridade. Ele cobiçou o cargo que Deus tinha. Ele queria ser reverenciado igual. Porque a cobiça não só demonstra a questão das coisas materiais, mas também o status de querer ser melhor do que o outro, cobiçar
um cargo dentro de uma empresa, ou cobiçar ter vou derrubar essa pessoa para mim poder ter as mesmas coisas que ela tem, porque se eu não conseguir derrubar, eu não vou conseguir ter as mesmas coisas. E agora, que advertência então fez Cristo quanto à cobiça? Lucas capítulo 12, verso 15, vem dizendo assim: e disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Avareza é o desejo exagerado sobre o quê? Riquezas, né? Acautelai-vos e vos guardai-vos quanto o quê? A avareza, porque a vida de qualquer um não consiste no quê? Na abundância. Muitas das vezes nós estamos aqui na face dessa terra correndo atrás de bens para eu poder ficar rico, para eu poder ter as coisas, eu busco uma melhor qualidade de vida, mas muitas das vezes aquela qualidade de vida pode acabar me destruindo. A questão é, será que essa realmente seria a vontade de Deus sobre a minha vida? Será que Deus gostaria realmente que eu tivesse essas riquezas? Deus derrama com certeza riquezas sobre os seus servos. Mas existe qualidades necessárias para que Ele possa realmente derramar bênçãos. E não quer dizer também que, porque uma pessoa tem riquezas, que ela está sendo beneficiada por Deus também. Então, é muito difícil de saber realmente se Deus é Deus quem está abençoando, porque é necessário um contexto de coisas. Ou se Deus derramou riqueza sobre aquela pessoa para poder tentar modificar alguma característica que ela ainda não teve condição de mudança. Nós podemos ver vários exemplos na Bíblia, assim como Deus fez com Abraão, colocando ali o seu filho como prova na sua vida. Assim como Lúcifer fez com Jó, dizendo que ele só amava a Deus por causa das riquezas que Deus tinha derramado sobre a sua vida. Mas que nós não venhamos a nos apegarmos às riquezas, ser assim tão avarento por causa da abundância que possuímos. E que mandamento então proíbe este pecado? Êxodo 20, verso 17, vem dizendo: não cobiçarás. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E o que significa então a palavra cobiça? Em alguns significados é o desejo desordenado, excessiva ambição de posse, especialmente por dinheiro, ou seja, avareza. E o que mostrava ser esse princípio forte no homem rico, que já tinha em abundância? Lucas, capítulo 12, versos 18 e 19, nós temos uma parábola de um homem que tinha já o quê? Um vinhedo. E ele tinha ali grande abundância, né? Ele tinha ali propriedade com várias coisas. E o que ele vem falando ali? Verso 18, e disse: farei isto, derrubarei os meus, o quê? Celeiros. Ele já tinha, então, celeiros no plural. Ele não tinha um celeiro só. Ele tinha vários celeiros. Mas aquilo para ele não estava o quê? Suficiente. Então, ele coloca: derrubarei os meus celeiros.
e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Então descansa, come, bebe e folga. A minha pergunta é: esse é o desejo de Deus para nós? Quando Deus deu ali, naquela parábola onde vem falando que um servo deu as moedas para os seus servos, o que foi pedido para os servos? Para que eles fizessem aquilo se multiplicar. O mestre disse que era para eles simplesmente sentarem e aproveitarem as moedas que eles tinham recebido? Falou, aqui está 4 moedas para você, aqui está mais 2 para você, aqui está 1 para você. Vão, folguem e fiquem à vontade, aproveitem das 4 moedas que eu te dou. Foi isso que Deus falou? Não. Ele falou que era para as moedas serem o quê? Multiplicadas. E essa parábola, ela remete ao quê? Não remete às bênçãos que Deus derrama sobre nós? Por acaso não somos nós mordomos de Deus para que venhamos fazer as coisas se multiplicarem para a obra de Deus? Qual é a necessidade de um ser humano multiplicar para folgar as coisas aqui deste mundo? Por acaso esse mundo durará para sempre? Por acaso Deus gostaria de servos relaxados, que não estivessem realmente trabalhando para que a sua obra avançasse na face dessa terra? Ou seja, quando Deus derrama bênçãos sobre uma pessoa, existem objetivos específicos para que as bênçãos sejam derramadas. Satanás também derrama e ele também tem objetivos específicos. Mas Deus, quando ele derrama bênção sobre uma pessoa, ele dá essa bênção para que essa pessoa possa ajudar a outras, para que ela possa ajudar na obra de evangelização. Porque aquela pessoa sabe que aqueles bens não são o quê? Pertencentes a ela é um simples mordomo na causa de Deus. Agora, se o coração for cobiçoso, o que acontecerá no final é triste. Continuando, o que lhe disse Deus, Lucas 12:20, a esse homem, que destruiu ali os seus celeiros e construiu muito mais para folgar e aproveitar a vida aqui. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Ora, adianta eu fazer celeiros, arrumar muitas coisas, ter muito dinheiro, se aquilo não for para honrar a Deus? Se aquilo não estiver aos pés de Deus para realizar a vontade de Deus? Quem deu? Foi quem? Foi o próprio Deus? Então por que eu não colocaria aquilo à disposição de Deus, mas seria egoísta dizendo, agora eu vou folgar, agora eu tenho bastante, agora eu vou ficar tranquilo, alma, descansa, goza e aproveita. Nós somos egoístas por natureza, lembrem-se disso. E a cobiça é um dos pecados que faz o homem estar arraigado nas coisas deste mundo. Agora, que aplicação dessa parábola fez o Salvador? Lucas, capítulo 12, verso 21, vem dizendo:
Assim é aquele que para si ajunta tesouros. E não é rico para quem? Para com Deus. Ou seja, os tesouros e as bênçãos que eu estou procurando aqui neste mundo, terrenas, é para eu poder aproveitar para mim mesmo. Não é para mim poder ajudar os outros. Ou seja, desempenhar, o que a gente vem falando tanto na lição, que é o amor para com o próximo. A gente hoje falou muito sobre isso, As riquezas que eu estou conquistando aqui é para eu me satisfazer, para eu fazer as coisas que eu tenho, comprar uma roupa que eu gosto, comprar um carro que eu gosto, fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto. Isso não quer dizer que Deus não deixe você também fazer as coisas como você gostaria que fizesse. É lógico que tudo com temperança, Mas, quando o coração não está arraigado às coisas terrenas, aí sim, Deus deixa com que os seus servos façam coisas para também se satisfazerem. Sempre com temperança. Nós vemos ali um exemplo de Davi. Davi chega para o profeta Natan e fala para o profeta Natan: olha, o templo de Deus é de madeira ainda. A minha casa é de madeira, de cedro do Líbano. Deus permitiria que eu construísse um templo para ele de pedras, uma casa para mim de pedras. E aí o profeta Natan fala: fazei conforme a sua vontade. É lógico que Deus repreende Natan depois, porque Natan não tinha consultado a Deus para saber se poderia fazer daquele jeito. Mas o próprio Deus depois permite Davi construir uma casa, não de madeira, mas de pedra. E o próprio Deus fala: Davi, você não vai construir o templo porque você é homem sanguinário. O que virá após ti, esse sim vai construir o templo. Nós percebemos que Salomão, ali quando Deus também derrama a bênção sobre a sua vida, fala: faça qualquer desejo, Salomão. Pode pedir qualquer coisa. Ele não pediu nada para ele. Ele pediu sabedoria para que pudesse saber ajudar o seu povo. E ali nós podemos perceber que Salomão não tinha a sua natureza não estava arraigada às coisas terrenas dessa terra, aos bens materiais. E por isso que Deus fez ele prosperar e fez com que ele tivesse muitas e muitas coisas. Muitos cavalos, as despensas cheias no seu reino. Seu reino foi próspero como praticamente nenhum outro foi. Então, a questão é se o coração realmente está arraigado às coisas deste mundo ou não. Porque, para que ajuntar tesouros para nós mesmos? E não ajuntarmos tesouro no céu? Uma hora tudo isso vai passar. Agora, como classifica Paulo a cobiça? Colossenses capítulo 3, verso 5 vem dizendo: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, cobiça. Que é o quê? Idolatria. Ou seja, eu desejar mais os bens dessa terra, assim como Balaão estava desejando, ele estava idolatrando o quê? Aos deuses deste mundo. Próxima pergunta. Só tomar uma água rapidinho. O que traz sobre a humanidade esses pecados? Pelas quais coisas vem a ira de quem? De Deus, sobre os filhos da desobediência.
Balaão, ele acendeu a ira de quem? A ira de Deus. Tanto é que o anjo do Senhor esteve ali a ponto do quê? De o matar, porque ele se apegou mais à avareza. Ele queria as recompensas. Outro texto, outra pergunta, quer dizer, que duplo serviço diz Cristo ser impossível? Lucas 16, verso 13, vem falando assim: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não tem como eu ter o coração com avareza, cobiçoso, ligado às coisas deste mundo e servir a quem? A Deus. É impossível. E este é um pecado que este mundo tem cometido, o quê? Grandemente. De que pecado eram culpados os fariseus? Vamos ver? Isso desde lá do passado. Desde o início, como a gente falou lá no céu, a cobiça. Lucas capítulo 14, 16, verso 14. Vem dizendo assim: e os fariseus que eram o quê? Avarentos. Ué, mas os fariseus não diziam que eles eram os mestres da lei, que eles eram as pessoas representantes de Deus, que eles eram os doutores da lei, e que eles estavam ali para ajudar o povo? Mas estes mesmos eram o quê? Avarentos. Ouviam todas estas coisas e zombavam dele. E o que respondeu Jesus a isso? Lucas, verso 15, dando continuidade. E disse-lhes: vós sois o que vós justificais a vós mesmos diante dos homens. Ou seja, aquilo que eles estavam julgando as outras pessoas de serem era o que eles próprios eram. Mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é o quê? Abominação. Ou seja, os próprios fariseus estavam pregando naquela época que homens de riquezas, homens que tinham posses, esses próprios homens eram abençoados por Deus. Mas Cristo vem o quê? Chamando a atenção à avareza. Porque os próprios fariseus eram pessoas de boa posse? Sim ou não? Eram pessoas que tinham posses, eram doutores, pessoas com riquezas. Mas eles mesmos falavam que entre os homens, pessoas que tivessem riquezas eram elevados perante Deus. Tá? Mas Cristo vem dizendo que não, que nem sempre, que perante Deus, muitas das vezes, homens elevados pode ser uma abominação. Nem sempre a pessoa que tem riquezas, ela pode ser realmente uma pessoa que está sendo com bênçãos derramadas de Deus na sua vida. E como considera Deus a cobiça? Isaías 57, verso 17, vem dizendo: pela iniquidade da sua avareza me indignei e o feri. Esconde-me e indignei-me. Contudo, rebelde, seguiu o caminho do seu coração. Isso foi o que aconteceu com Balaão. Ele seguiu o caminho do seu coração. Aqui, então, esse pecado levou a Acã. Outra história. Vamos ler Josué, capítulo 7, verso 21, onde vem dizendo assim: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-os e os tomei.
E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, a prata e a prata por debaixo dela. Ou seja, os despojos ali que não eram para ser pego, o que Acã fez? Acã cobiçou, foi lá e pegou para ele. Falou, vou levar. Porque a cobiça, ela traz o ato de você também fazer o quê? Roubar. Você querer aquilo para você não é seu, mas você cobiçou de outra pessoa, então você agora comete, né, o ato de roubar aquilo. E pela cobiça, que foi Judas levado a praticar? Outra história, trazendo mais uma vez, mostrando o quanto o ser humano tem, né, avareza, cobiça no seu coração. Marcos capítulo 14, versos 10 e 11, vem dizendo assim, e Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar a Cristo. E eles, ouvindo, folgaram e prometeram dar-lhe o quê? Dinheiro. E buscava como o entregaria em ocasião oportuna. Ora, Judas também, dos 12, o único que traiu a Cristo, assim como o primeiro que começou lá no céu, qual foi o tipo de pecado? Avareza, cobiça. Vocês percebem o quanto esse pecado é recorrente dentro do meio humano? E não é só, a cobiça não é só para quem tem a riqueza, mas é para aquele que também não tem, mas cobiça o que os outros têm. Não tem alegria, na realidade, de ver o seu próximo, o seu irmão, com as bênçãos que Deus talvez esteja derramando sobre aquela pessoa. Continuando. Por que hão de ser perigosos os últimos dias? E agora nós entramos aqui para algo muito importante. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 1 e 2, vem dizendo assim, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá o quê? Homens amantes do quê? De si mesmos, egoístas, avarentos, cobiçosos. Ou seja, nos últimos dias isso estaria pouco ou muito, queridos? Muito disseminado entre o povo. Haveria muitos amantes de si mesmo. E quando a pessoa ama a si mesmo, o dinheiro, os bens e as coisas que ela tem só servem a quem? A ela própria e a mais ninguém. Talvez ela pode falar, não, só serve a mim e a minha família também, e a mais ninguém. É importante nós entendermos o quão é necessário nós prescrutarmos o nosso coração. Outra pergunta, que parábola disse Jesus a fim de corrigir o falso ponto de vista dos fariseus de que a riqueza era sinal de favor especial para com Deus? Lucas 16, verso 19 a 31, vem trazendo a parábola do rico e quem mais? E Lázaro, aonde um rico, ele colhe as consequências do quê? Da perdição. E aquele pobre, né, colheu as bênçãos celestiais. Ou seja, Cristo mostra que não quer dizer, porque uma pessoa tem riquezas, que ela está sendo beneficiada por quem? Por Deus. Os fariseus, eles tinham uma visão muito errada sobre isso. Do mesmo jeito que eles achavam que uma pessoa que tinha uma doença, era porque Deus estava o quê? Lhe castigando. Outra pergunta, e o que indicou ele, ou seja, Cristo, como sendo um dos perigos da posse de riqueza? Marcos capítulo 10, verso 23 a 24, vem dizendo assim, então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos,
quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Ou seja, aqueles que têm riquezas, é mais fácil ou é mais difícil para entrar no reino dos céus? É mais difícil. É mais difícil. Verso 24, vem dizendo: e os discípulos se admiraram destas suas palavras, se espantaram, porque Cristo falou quão difícil entrarão. E aí, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Aqueles que estão confiantes aqui, que se esquecem de Deus, que se apegam ao dia a dia nas coisas materiais. Opa, deu algum probleminha aqui, deixa eu voltar. Acho que o botão aqui, ele... Aconteceu alguma coisa aí, irmão. Ajeita para mim, por favor. Aí. Muito bem. Continuando então, em regra, qual é a classe que aceita o evangelho? Tiago, capítulo 2, verso 5, vem dizendo: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Ou seja, os pobres são escolhidos para serem os ricos no quê? Na fé. Porque você vai ver, até entre os discípulos, quando Cristo escolhe, ali a maioria eram pessoas o quê? Humildes. Existiam ricos ali entre os 12? Não. Existia um ou outro de boas posses, mas ricos não. Mas em comparação com a maioria dos discípulos, a maioria era rico ou era pobre? Era pobre. Agora, quão difícil, disse Cristo, é para um rico entrar no reino de Deus? Marcos 10, capítulo 10, verso 25, vem dizendo: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E existe uma situação com relação a essa citação de Cristo, que muitas pessoas têm um entendimento errôneo sobre essa questão do buraco da agulha. Aqui nós temos um exemplo, tá, que é chamado lá em Israel, em Jerusalém, de buraco de agulha. Tá? Esse buraco aqui, que eles chamam de agulha, é um buraco utilizado para guerras, tá? Onde, aqui para o lado de dentro, vocês percebem que tem um espaço maior, e para quem está de fora, só tem aquela greta. Ou seja, quando os inimigos chegavam até o muro, quem estava dentro conseguia, com uma lança, perfurar aqueles que estavam tentando subir os muros. E eles conseguiam, de dentro, executar de uma forma vertical também os seus ataques. Não só de frente, mas na diagonal. Sendo que aqueles que estavam de fora, para tentar acertá-los para o lado de dentro, só podiam, porque a fenda era estreita, só conseguia fazer o ataque o quê? De frente. Facilitando para quem estava para o lado de dentro, executar o ataque com mais facilidade. Alguns dizem que esse era o exemplo que Cristo deu, tá? Quando meu pai até comenta, né, que quando ele esteve em Israel, eles disseram que este aqui era o famoso buraco da agulha que o camelo, né, não tem dificuldade de passar. Mas o verso não diz que seria impossível para o camelo passar. Esse buraco seria possível para um camelo passar? O
O que vocês acham? De forma alguma. Tá? Lá vem falando que é mais fácil, ou seja, é com grande dificuldade que o camelo passa pelo buraco da agulha. Tá? E o que seria então realmente o buraco da agulha? Aqui nós temos o verdadeiro buraco de agulha, né? Que até nesse livro Estudos Bíblicos vem citando, tá? Aos muros de Jerusalém, tanto aos muros ao redor, existiam portas muito pequenas, tá? E também nos portões da grande Jerusalém existia uma porta pequena. Quando a noite chegava, os portões, os grandes portões da cidade eram fechados, para que os inimigos não viessem ali talvez atacar a cidade e fosse pego desprevenido com os portões abertos. Então havia um portão que pequeno, tá? Esse portão pequeno, tá? Ele era chamado de o fundo do buraco da agulha. Tá? Essas entradas existiam tanto ao redor do muro, para que as pessoas pudessem passar, entrar e sair, tá? E existiam portas ali. E eram portas só para o tamanho de uma pessoa, quase. Não eram portas grandes. Justamente para que não houvesse em vários lugares, em uma guerra, eles não conseguissem entrar com cavalos, com várias coisas, por todos os lugares dentro da cidade. Então esse buraco pequeno no portão chamava-se agulha. E quando a noite chegava, era fechado os grandes portões, e muitas das vezes alguns viajantes chegavam atrasados, com seus camelos, porque lá o pessoal usa camelo, e os camelos, para quem conhece, são muito maior do que os cavalos. Tá? E os viajantes chegavam com as suas cargas, às vezes eram comerciantes com ali as suas coisas para vender na cidade. E para que o camelo pudesse passar no buraco da agulha, era necessário tirar todos aqueles bens, aquelas riquezas do camelo. E era necessário o camelo se ajoelhar para que ele pudesse realmente conseguir entrar e passar pelo buraco da agulha. Ou seja, aqui nós temos uma representação em um dos muros da cidade de Jerusalém, tá, de um camelo que foi esculpido, tá, para ele passar pelo buraco da agulha lá, ele é ajoelhado, passando pela porta. E aqui nós temos um outro tipo de porta, sem ser a porta do portão principal, tá, onde o camelo também tinha que se ajoelhar. Às vezes, né, a cidade era um pouco grande, chegava em alguns lugares. Imagina se tivesse só uma porta para todas as pessoas poderem entrar e sair. O quão difícil não ia ser, né? Existiam várias portinhas nos muros, tá? Essas portas eram fechadas durante a noite. Mas quando durante o dia, o camelo, às vezes, para passar aqui, ou à noite, né? Quando chegava a noite, a pessoa chegava com o camelo, tirava as coisas e ele tinha que se ajoelhar para que ele pudesse passar. E o comentário o comentário do estudo bíblico, ele vem dizendo isso daqui. Cristo se referia a uma porta pequena e baixa nos muros de Jerusalém, chamada o fundo da agulha, pois antes de o camelo entrar era necessário tirar-lhe a carga e ele ajoelhar-se para a introduzi-lo, representando o quê? O desapego às riquezas e humilhação. Percebem o que é necessário então para que um rico possa entrar no reino de Deus? E para que um rico realmente possa ser uma pessoa de posses aqui na face dessa terra, cumprindo o que Deus gostaria que cumprisse? Porque Jó era o homem mais rico do Oriente. E Deus derramou bênçãos multiplicadas depois que ele perdeu tudo. Mas ele não era uma pessoa apegada às coisas deste mundo. E era uma pessoa humilde, humilhada perante as riquezas. Sabia que aquilo nada era dele,
Por isso que quando tudo foi tirado dele, ele falou: nu vim à terra, e nu voltarei a ela. Ele não tinha apego às riquezas. Agora, por que o jovem rico que desejava a salvação não estava disposto a vender o que tinha e dar esmolas, como Cristo lhe disse? Mateus capítulo 19, verso 22, vem dizendo: e o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas o quê? Propriedades. Aquele jovem rico era uma pessoa avarenta. Ele estava apegado às riquezas deste mundo. E Cristo justamente pediu para que ele vendesse tudo para que pudesse trazer uma lição ao seu coração. Para que aquele pecado fosse o quê? Jogado fora. Mas, se ele tivesse vendido, e depois talvez poderia ter sido multiplicado 2, 3, 4 vezes mais para ele, mas se ele realmente não tivesse o apego que Deus pede para que não tenha, para que ele possa realmente derramar riqueza sobre os seus servos. Outra pergunta: que declaram as Escrituras quanto ao amor do dinheiro? 1 Timóteo 6,10 vem dizendo: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Dando continuidade. Que males sobrevêm aos que se determinam a enriquecer? Aqueles que querem buscar riquezas. Quais são os males que vêm sobre essa pessoa? 1 Timóteo 6,9 vem dizendo assim: mas os que querem ser ricos caem em tentação, em um laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. E quem dá ao homem a capacidade para adquirir fortuna? Eu falei várias vezes aqui que Deus também derrama fortuna, né? Mas quem é que dá a capacidade para que o homem adquira fortuna? Deuteronômio 8,18 vem dizendo: antes te lembras do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires o quê? Riquezas. É Ele que te dá força. É lógico que a gente tem que trabalhar e buscar e fazer. Mas se Deus não quiser te dar riquezas, é só Ele tirar a sua saúde, a sua força e tudo que Ele pode te dar. E você não poderá ter as riquezas que você deseja. Ele pode vir, deixar acontecer igual aconteceu com Jó, tirar tudo de você. Para que você possa realmente não estar apegado às coisas deste mundo. E como podem todos ricos e pobres honrar a Deus? Provérbios 3, verso 9, vem dizendo: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Opa, esse controle está dando um probleminha aqui. Está passando demais os textos. Só um momentinho, pessoal. Ajuda aí, fazendo um favor, se vocês voltar a ficar mais rápido. Aí, já passou. Obrigado. Que advertência é feita quanto às riquezas? Salmos 62, verso 10, vem dizendo assim: não confieis na opressão, nem vos ensoberbeçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração.
E o que traz ao homem o reter as riquezas? Eclesiastes 5:13. Ou seja, aquele que a gente viu da parábola que queria reter as riquezas para ele, né? O que traz ao homem ele reter para si, para satisfazer ao próprio eu? Há um grave mal que vi debaixo do sol e atrai enfermidades. As riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano. Ou seja, aqueles que buscam a riqueza para si só, não estão fazendo a vontade de Deus, estão buscando o seu próprio dano. As riquezas servem para servir ao próximo e servir a quem? A Deus. Desde que você tenha esse princípio no seu coração, esse seja o primeiro princípio, na realidade, em seu coração, Deus pode derramar depois bênçãos para que você possa satisfazer depois a você próprio. A satisfazer, às vezes, algum desejo que você tem de alguma coisa. Porque a Bíblia também fala, na bonança, aproveite. Tá? E na dificuldade, você pense bem no que está acontecendo. Então, é lógico que Deus também é um Deus justo. E que recomendação é feita aos ricos? 1 Timóteo 6, 17 a 19, vem dizendo assim: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas o quê? Gozarmos, aproveitarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. E o que é que enriquece sem acrescentar dores? Que a gente viu que aquele que busca o enriquecimento para si só, ele vai buscar dores na vida dele, né? Mas o que enriquece sem dores? A bênção do Senhor é que enriquece. E não traz consigo o quê? Dores. E como se obtém as verdadeiras riquezas? Provérbios 22, verso 4, vem dizendo: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. E como considerava Moisés o vitupério de Cristo? O desprezo de Cristo. Vitupério, né? Desprezo da pessoa de Cristo. Hebreus capítulo 11, verso 26. Vem dizendo assim: tendo por maiores riquezas o vitupério, ou seja, o desprezo de Cristo, do que os tesouros do Egito. Ou seja, as pessoas estavam desprezando a Cristo e valorizando os tesouros do quê? Do Egito, que era o que aconteceu com o povo lá onde? No deserto, quando eles saíram lá do deserto. O que eles começaram a reclamar no meio lá? Se nós estivéssemos lá no Egito. A gente tinha os alhos, as cebolas, né? Tudo em sobra, tudo com fartura. Correto? Porque tinham em vista o quê? A recompensa. Tá? Ou seja, a satisfação própria. Não estavam satisfeitos com o maná que Deus estava descendo, né? As carnes, queriam comer as carnes novamente. Que duas classes de ricos são mencionadas na Bíblia? Provérbios 13, verso 7, vem dizendo assim: há alguns que se fazem de ricos e não têm coisa nenhuma, e outros que se fazem de pobres e têm muitas riquezas. Essas riquezas são as riquezas celestiais. E que solene advertência é dirigida aos ricos, que nos últimos dias terão amontoados tesouros e oprimido os pobres. Tiago, capítulo 5, verso 1 a 5, vem dizendo: eia, pois agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram,
e a sua ferrugem dará testemunho contra vós. E comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Entesourando tesouros aqui na terra, né? Não utilizando esses tesouros para a obra de Deus, não utilizando esses tesouros para ajudar ao próximo, mas para si mesmos. Eis que o jornal dos trabalhadores que aceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes, cevastes os vossos corações, como num dia de matança. Ou seja, nós temos que ter muito cuidado para que o nosso coração não esteja arraigado às coisas materiais deste mundo. E poderão o ouro e a prata nos livrar no dia da ira de Deus? Sofonias 1, verso 8 vem dizendo: nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar do dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo toda essa terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. E o que farão então os ricos com o dinheiro? Ezequiel, capítulo 7, verso 19, vem dizendo: a sua prata lançarão pelas ruas, e o seu ouro será como imundícia. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Eles não fartarão a sua alma, nem lhes encherão o estômago, porque isto foi o tropeço para a sua iniquidade. Nós temos uma profecia em Apocalipse mostrando que os mercadores, estarão ali assim sem rumo. Os mercadores dessa terra representam os homens ricos deste mundo, que se apegaram às riquezas. Porque quando vir as pragas, o dinheiro não vai mais comprar o alimento. Vai haver sede, vai haver fome, vai haver muitas pestes incuráveis, que o dinheiro não vai ser possível para poder curar. A fome, o dinheiro muitas das vezes não vai poder comprar, porque a coisa vai estar devastada nessa terra de uma tal forma que vai ser cada um por si e Deus por todos. Você pode ter 10 milhões, mas você está com fome e eu estou com fome. Eu tenho a comida e você tem o dinheiro. E eu não vou dar a minha comida, porque o dinheiro não vai valer de nada, porque vai haver escassez. E aí, eu não vou poder comprar, eu posso ter todo o dinheiro do mundo. Quando chegar as pragas, muitos irão sofrer, por causa do apego ao dinheiro. E como mordomos dos dons de Deus, que nos é mandado fazer? Lucas 16, verso 9 vem dizendo: e eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando esta vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. 1 Pedro 4,10 vem dizendo: cada um administre aos outros o dom como o recebeu. Se Deus te deu a condição de ter mais do que os outros, que você possa administrar com bondade o que você tem. Aquele que tem duas capas, o que é para fazer com uma das capas? Dar ao seu próximo. Mas é necessário ter duas capas, tá? Para que você possa realmente dar ao seu próximo. E como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, possamos então dar aos outros como recebemos. E para finalizar, os últimos dois textos estão em Mateus, capítulo 6, versos 19 a 20, vem dizendo assim, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Inclina o meu coração aos teus testemunhos, e não à cobiça.
Salmos 119, verso 36. Que possamos analisar o fundo do nosso coração todos os dias da nossa vida. Saber se nós estamos sendo egoístas, cobiçosos, avarentos, para que não possamos ser pegos de surpresa naquele dia da grande volta de Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de joelhos e vamos falar com o nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, somos gratos a Ti, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos mostrado, para que possamos realmente estarmos livres, ó Pai, dos pecados que existem no nosso coração. Que possamos receber as Suas advertências, as Suas admoestações de forma sincera. E que possamos prescrutar os nossos corações todos os dias da nossa vida, para que possamos, então, andar praticando aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Que o Senhor nos perdoe, ó Pai, se fomos algum dia cobiçosos, avarentos, se buscamos o nosso próprio interesse, mas nos ajude, Senhor, a mudar a nossa vida e que possamos, então, amar o nosso próximo como a nós mesmos e a Ti acima de todas as coisas. Nos guie, Senhor, no caminho da justiça por amor do Seu nome. Nos crie, Senhor, em nós um coração puro e um espírito inabalável. E nos ajude para que, ao sairmos daqui, possamos sair cheios do Teu Santo Espírito. Fica conosco, com as nossas famílias, com os nossos familiares. O Senhor conhece as nossas dificuldades, os nossos anseios, e queremos pedir a Sua direção e a Sua proteção. Nos dê um sábado abençoado, um restante de sábado abençoado na Sua presença. São as bênçãos que eu te peço, não porque haja mérito em nós, mas te peço em nome de Jesus. Amém.